Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é o perigo do materialismo. Irmãos, não é errado nós estudarmos, trabalharmos, fazermos aquilo que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, para ter uma melhor condição financeira, para dar um conforto para a nossa família. Não, isso não é pecado. O pecado é quando nós colocamos isso como uma suma importância da nossa vida. Uma coisa, as coisas acontecerem naturalmente. Nós fazemos essas coisas, buscarmos. Outra coisa é uma busca desenfreada, sem limites, né? Então, nosso texto do dia diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui para os coríntios é que se esperar Cristo só nessa vida, no sentido de só apenas ser abençoado nessa vida, de apenas alcançar as bênçãos dessa vida, seremos mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar Cristo além de todas essas coisas. A nossa síntese diz assim: a cosmovisão materialista busca entender o universo, somente levando em conta o mundo físico. Então, a cosmovisão o que é? É a visão que cada um vê, que cada um enxerga. Como cosmovisão materialista, o que é? É buscar entender o universo somente levando em conta o mundo físico. Somente aqui, pronto e acabou. Para mim não importa a vida além de todas essas coisas. Para mim não importa nada disso. Para mim o que está aqui agora é o suficiente e eu vou correr atrás disso agora porque o meu tempo é agora. E nossa introdução, nosso texto bíblico está em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 22, e Lucas 12, do 15 ao 21, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, aqui o apóstolo Paulo falando aos Romanos, falando que as pessoas acham que conhecem a Deus, mas no final só querem as bênçãos materiais, e diz mais, dizendo-se sábios: nossa, agora eu sou próspero, agora eu posso, se tornaram-se loucos. E Lucas, ele vai ainda mais a fundo, né? Ele, o autor da revista aqui, ele colocou esse texto, e é muito importante porque esse texto de Lucas diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, infelizmente hoje, as pessoas, eu não vou falar fora da igreja, irmãos, dentro da igreja são medidas por aquilo que tem. A pessoa dentro da igreja é medida por aquilo que possui. Se a pessoa tiver dinheiro, tiver condição, ela é bem vista, ela é aclamada. Só falta colocar um tapete vermelho para ela. Mas se não, ela é jogada de lado, ela é menosprezada. Mas você fala: mas irmão, acontece. Isso acontece. Não vou dizer que é generalizado, mas isso acontece e muito. E pelo fato de a pessoa às vezes não ter condições, tem lugares que às vezes fala que a pessoa não tem Deus, que a pessoa não crê em Deus, que a pessoa não serve a Deus, quando no entanto a gente não pode medir a nossa vida por aquilo que nós possuímos, mas sim por aquilo que Deus trata conosco, fala em nosso coração e nos abençoa na nossa vida espiritual. Então, o 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus contando uma parábola para os discípulos. E arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tendo onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, Jesus chamando a atenção do perigo de nós apenas ficarmos pensando nos tesouros dessa vida. Irmãos, não é pecado você fazer uma poupança, fazer um plano de previdência, fazer um investimento. Não é pecado fazer nada disso. O pecado é colocar todo o nosso coração em cima disso. Isso é o pecado. Então, nós vemos que isso, Jesus falando acerca disso aí, estava chamando a atenção deles. Para quê? Para que eles não ficassem presos. Ele ainda diz, e ele fala assim: agora eu vou folgar, para mim tá tudo certo e tá tudo bem. O que Jesus fala? Louco, chamando ele de louco.
Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, minha filha aqui, ela deu uma desarrumada aqui na câmera aqui. Então, ele falando para eles, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, ele não estava se preparando para a vida eterna, ele está apenas se preparando para a vida neste mundo. E Jesus fala que isso é um perigo, só apenas estar preparado para viver nessa terra. E o nosso tópico 1, conhecendo o materialismo. Então vai dizer aqui, ó, a primeira pergunta, o que é materialismo? Materialismo é uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, uma filosofia da matéria que não admite a existência do sobrenatural nem das verdades absolutas, mas acredita que todos os fenômenos do universo são explicados exclusivamente pelas condições concretas materiais. Então, materialismo é isso, é apenas o aqui, o agora, é apenas as coisas concretas, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, posso sentir no sentido que tudo tem que ter uma questão aqui, né? Mas porém nós vemos o quê? Que aqui é isso mesmo, as coisas materiais, que são as coisas concretas ao qual a pessoa que é materialista tem que aceitar. Assim, para uma pessoa materialista, só há seres materiais, e tudo que existe está consolidado materialmente. Isso apenas desnuda a extrema pobreza do referido sistema filosófico, ao tentar, como uma verdade parcial, explicar a verdade total, por olhar para a complexidade da vida sem a dimensão da eternidade. Então, só olham para a complexidade desta vida, neste momento, sem ter a esperança da eternidade, sem acreditar na eternidade, o qual vai sair deste mundo, vai viver em outro, vai ir para outro mundo, outro mundo não, vai ou para o céu ou para o inferno. Então eles não acreditam nisso. Por quê? Temos que viver o aqui e agora, eu tenho que cuidar da minha vida, eu não quero nem saber que eternidade nada, isso não existe, e a filosofia defende muito isso. E o 2 aqui, as origens do materialismo. O materialismo, enquanto pensamento filosófico esquematizado, teve sua origem no século V a.C., com a teoria atomista de Demócrito, o qual defendia que o universo e tudo que nele há é constituído apenas por átomos. Então a gente vai ver que eles vão desqualificar acerca da criação do Senhor, fala que é o átomo que fez uma explosão de átomo, que acabou criando e foi criando isso, criando aquilo, até o mundo que nós temos hoje. E também, ao longo dos séculos, a ideia atomista foi corroborada por alguns como Epicuro e os estoicos. Isso lá na época do apóstolo Paulo. Nós vemos lá quando o apóstolo Paulo pregou no Areópago, ele pregou contra os epicureus e os estoicos. Mas isso proliferou sobretudo a partir do iluminismo, no século XIX. E foi elaborada na tese do materialismo dialético por Karl Marx. Irmãos, Karl Marx, através do materialismo do socialismo, que nós conhecemos mais como socialismo, comunismo, nós vemos aqui que ele, meus irmãos, revoluções socialistas em vários lugares do mundo. A questão da revolução socialista, que é mais tida como comunismo mesmo, nós vemos que isso fez um estrago no começo do século. Por quê? Países como Rússia, que se tornou a União Soviética, a China, Cuba, que depois da década de 50, depois de 50, ficou um país totalmente fechado, que é um país comunista. Nós vemos que fez através da teoria de Karl Marx, que no papel ela é muito boa no papel, mas quando sai do papel, ela se transforma no que transformou a Revolução Industrial. Foi uma coisa boa quando nós tivemos, mas porém, as coisas que aconteceram, o tipo de mentalidade que os homens pegaram esse conhecimento e colocaram em prática, fez um estrago muito grande, muitas pessoas morreram através disso. As consequências do materialismo, o 3. Contemporaneamente, os materialistas valorizam bastante sua vertente biologista capitaneada por Richard Dawkins, escritor dos livros O Gênio Egoísta e Deus, um Delírio. Então, o materialista, ele vai quase dizer que Deus não existe. Ah, mas você vai dizer, mas as pessoas dentro da igreja são materialistas? São. Se a pessoa for materialista dentro da igreja, ela vai apenas viver em função daquilo que ela possui. Não daquilo que Deus é, mas apenas daquilo que ela possui. E o fato de ela ir para a igreja não quer dizer que ela está salva, não quer dizer que ela tem uma vida espiritual, não quer dizer que ela tem uma vida com Deus, não quer dizer que ela tem intimidade com Deus, não quer dizer
que ela tem um desejo de agradar a Deus. Isso não quer dizer por quê? Porque o que faz nós temos uma vida com Deus não é, meus irmãos, apenas falar agora eu vou vir para a igreja, vou vir orando 24 horas por dia, porque isso, não é isso. É nós sabermos, meus irmãos, dividir não, mas saber dosar na nossa vida a nossa vida social, a nossa vida com a nossa família e também a nossa vida com Deus. Nunca se esquecendo, por quê? Porque esses homens aqui, o que eles fizeram? Eles anularam Deus e falaram, você tem que viver por si mesmo. Viva por si mesmo, viva como você pode viver do jeito que você quer. E hoje, muitos estão pregando, não prega assim que Deus não existe, mas prega assim, viva do jeito que você achar melhor, Deus te ama do jeito que você é. Isso é um engano. E nós vemos que muitas pessoas na igreja estão se tornando materialistas, porque às vezes tem que dar 100, ou de repente o pastor, ou sei lá, a posição eclesiástica que nós podemos colocar, falar assim, vem dar 100 que você vai receber 1000, e isso, meus irmãos, está anulando o poder de Deus, está querendo anular o poder de Deus e o propósito de Deus, porque o Senhor morreu na cruz, não foi para nós ficarmos ricos, foi para nós sermos salvos, não foi para nós para sermos nossos pecados perdoados, não foi para nós termos uma casa boa, não nada disso, isso é consequência da nossa vida nessa terra, do nosso trabalho, do nosso estudo, que não é pecado, como nós falamos no começo, mas o propósito do Senhor Jesus foi morrer na cruz para salvar o pecador. Então aqui no 2, analisando o materialismo, a futilidade do materialismo. O materialismo apequena a vida, pois destrona de tudo que é duradouro e significativo, deixando somente aquilo que é passageiro, pequeno e vão. Então o materialismo, ele tira tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é importante. E o que ele coloca em prática? A pequena vida e destrona tudo que é duradouro e significativo. O que é duradouro e significativo para nós? É a eternidade, é morarmos no céu, estarmos com Cristo para toda a eternidade, para todo sempre, vivermos com o Senhor Jesus. Isso é a nossa vida. Então, meus irmãos, a parte 2 aqui, a loucura do materialismo, nós vamos entrar agora, vai falar acerca do homem ao qual ele adquiriu muitos bens, aquele capítulo que nós lemos em Lucas. E depois, o que ele falou? Ele falou para si mesmo, agora vou folgar, alma, folga, como quem diz, fica tranquilo, que eu tenho muitos bens. E o que Deus fala para ele? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então fica a pergunta para nós. O que nós temos preparado, para quem é? É para nós vivermos nessa terra bem ou é para nós acharmos que temos uma segurança com isso? Então, meus irmãos, nós temos que entender que quem nos dá segurança, quem nos ajuda, quem nos guarda, quem nos levanta é Deus. Ele que nos abençoa. E aqui diz assim também, assim a empreitada materialista não tem futuro, como não tinha futuro as condutas do homem aparentemente rico da parábola. Então, a empreitada materialista, meus irmãos, é querer ficar rico a qualquer custo, a qualquer preço, enganando as pessoas, uma coisa, as coisas acontecerem naturais. Não que ser rico é pecado, irmãos, não é pecado ser rico. O que acontece é que os ricos têm mais facilidade de colocar a sua confiança nas riquezas dos meios materiais e querer viver nessa terra, não ter o desejo de morar no céu, de viver a eternidade com o Senhor. Então aqui o 3, a pobreza do materialismo. Jesus contou a história sobre um homem rico judeu, porque é chamado de filho, o qual ao morrer foi para o inferno. E naquele lugar de tormento, o materialista tentou resolver seu grande problema, mas a resposta de Deus foi que ele se lembrasse de que tinha recebido seus bens durante a vida e obviamente não tinha juntado o tesouro no céu. Então, nós vemos essa parábola também de o rico e o Lázaro. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, o rico estava do outro lado. E nós vemos ali falando, chegou um momento e falou assim, você viveu bem nessa terra, você teve de tudo. E Lázaro não, Lázaro só teve males. Alguns vão dizer que é parábola, foi uma história. Eu acredito que foi uma história, já que tem nome. Nenhuma parábola Jesus dá nome às pessoas. Naquela parábola tinha o nome de Lázaro. Então, o que aconteceu você sempre viveu bem nessa terra. E agora Lázaro teve males. Não que aqueles que têm males, mas o sofrimento dessa terra nos garante uma vida na eternidade. Não. O que nos garante uma vida na eternidade é entregarmos a nossa vida para Jesus e não nos apegarmos com as coisas dessa terra. Irmãos, o problema hoje é que, até vamos entrar aqui no 2 para nós fazermos esse comentário aqui. Nós estamos já no tópico 3. A contracultura do reino.
A cosmovisão do cristianismo produz uma forma de viver diferente, o que pode ser chamado de contracultura, já que os cristãos não devem viver em conformidade com a cultura do mundo, como também não podemos produzir uma subcultura através do qual se vive algo parecido com o materialismo, submetendo a igreja a condutas não bíblicas. Deus chamou a igreja para realizar um movimento revolucionário de guerra contra o pecado, sabendo que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí é uma questão. Nós temos a cultura, qual que é a nossa cultura? Pelo menos deveria ser pregarmos a palavra de Deus para a salvação das almas, para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam alcançar o reino, para que as pessoas possam viver uma vida abençoada de paz com Deus. Essa é a nossa cultura, ou deveria ser a nossa cultura. Mas só que a cultura, a subcultura que está entrando dentro da igreja, isso não está aqui, é um comentário que eu estou fazendo, agregando o que já está aqui. Estão pregando, meus irmãos, que o céu é aqui, que a nossa vida é aqui, que você tem que comer melhor dessa terra, tudo é aqui nessa terra. Por isso que a nossa leitura, a primeira leitura que nós fizemos, diz que nós não podemos esperar Cristo só nessa vida. Então se prega que a nossa vida tem que ser aqui. Daqui a pouco vai dizer que não precisa mais Jesus voltar. Muitos hoje não querem que Jesus volte. Por quê? Porque eles têm uma vida abundante aqui, uma vida de prazeres carnais aqui e não querem a volta de Jesus. Não querem, meus irmãos, que Jesus se manifeste, que Jesus arrebate a sua igreja. E isso é um perigo para nós. Por quê? Porque as pessoas hoje não se fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Nós, como cristãos, nós temos que esperar, ansiar, desejar, Maranata vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a nossa cultura hoje, uma subcultura que se infiltrou em nosso meio, é querer viver uma vida aqui. Por isso que se pega tanta prosperidade, por isso que fala que você tem que dar 100 para ganhar 1000, por isso que se fala tantas coisas. Por quê? Porque não quer mais, as pessoas não ter o desejo mais de morar com o Senhor na eternidade. E o nosso 3 aqui, a cosmovisão cultural da igreja. Quando Jesus mandou que a igreja ensinasse às nações a cosmovisão cristã, o evangelho buscava que o poder transformador de Deus alcançasse o homem individualmente, outorgando-lhe a redenção, mas também influenciasse a comunidade no qual está inserida. A isso se denomina comissão cultural. Então, nós temos que pregar o evangelho, a volta de Jesus, o Jesus como aquele que salva os nossos pecados. Claro, ele pode abrir porta de emprego, pode nos conceder uns bons estudos, mas isso não é tudo para nós. Nós não podemos apegar a isso, porque se for pedir a nossa alma, aquilo que nós estamos fazendo, para quem vai ser? Então nós temos que fazer algo para que agrade a Deus, estarmos nos lugares que agrade a Deus. Na faculdade que Deus te proporcionou, glória a Deus, continua, estude, se esforce, tire notas boas. No trabalho que você está, faça o melhor. Se você tiver a possibilidade de subir de cargo, suba de cargo, mas nunca se esqueça que nós temos a eternidade para nós vivermos e nós temos que buscar essa eternidade, meus irmãos, todos os dias das nossas vidas. Por que eu estou falando com mais eloquência? Porque é a realidade. Se pega que o céu é aqui, que a vida é aqui. Hoje a pregação é materialista. As pregações que se pregam em cima dos nossos púlpitos, muitas pregações são materialistas. Falam de vida aqui, que você tem que ter uma vida aqui, e se você, como quem diz, não for uma pessoa que tem condições financeiras, você é amaldiçoado. Só falta dizer isso. Mas você vai dizer, mas irmão, mas isso é muito forte. É a verdade, é só você ouvir. Tudo é aqui. As pregações todas são aqui, a nossa vida é aqui, não no sentido espiritual de pregar o evangelho, de colocar a nossa vida em prática. E também não estou dizendo que também não tem que ter uma pregação a qual tem que ser uma educação financeira, de repente trazer uma reflexão acerca da educação financeira na família, de cuidar de filhos, da esposa. Não, não é isso, irmãos. Mas está dando muita ênfase à questão materialista. Por isso que hoje muitos estão ganhando muito dinheiro com isso. Nós temos, meus irmãos, que dar o nosso dízimo, sim, claro, esse é o estatuto da igreja, foi aquilo que a igreja aderiu para que, como mandamento, para que nós possamos ajudar, mas alguém vai dizer, mas o dízimo é no Antigo Testamento, então para não entrar em questão, já que a igreja aderiu o dízimo para a sustentação da igreja, dos obreiros que trabalham 24 horas para as missões e também as ofertas também para ajudar, para criar para outros templos, para ajudar as pessoas financeiramente, amém. Só que estão
deturpando isso. Já tem igreja que já tem, não é nem o dízimo, já é outra coisa. É o dízimo de tudo. Você tem que fazer dízimo de tudo no sentido que já estão inventando outras formas de arrecadação. E isso, meus irmãos, não está na Bíblia. E a nossa conclusão: o materialismo destrói a fé e tira a visão da realidade espiritual. Esse é o problema, tirar a realidade da visão espiritual. Enxergando só o que é tangível, mensurável, transitório, uma loucura. Na medida em que Deus é real e tudo que é material vai perecer, diante disso a igreja, cumprindo grande comissão, e a comissão cultural deve ensinar a cosmovisão judaico-cristã desde Jerusalém até os confins da terra. Então, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é, na sua essência, na sua veracidade. Por quê? Porque Deus ele veio para salvar o pecador, ele veio para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Nós temos que pegar sim, nós temos que ter uma vida abundante, Deus vai abençoar, Deus vai nos ajudar, Deus vai abrir portas, Deus vai não nos deixar faltar o alimento na nossa mesa, é claro, e agradecer a Deus, mas não querer isso mais do que a eternidade. Esse que é o problema. E hoje o ensinamento é desejar isso mais do que a eternidade. Você vai falar, mas eternidade nem se fala mais. Realmente, não se fala mais de eternidade, de vida com Deus, de passar, se você tem certeza da sua salvação. São situações e questões que nós temos que refletir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.